a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai fazer a parte do olho da Ania. Eu já fiz cada uma das partes, então tem aqui pele, tem aqui cabelo. E hoje eu vou fazer a parte do olho que vocês já estão vendo eu fazer aí. Eu achei interessante dividir em várias partes, porque aí eu consigo falar especificamente de cada um desses pontos e dar dicas para você que quer aprender a pintar no digital, e aí todo mundo sai ganhando. Lembrando também que tem aqui no link da descrição o curso de Bispentis, tem vários tutoriais lá, você domina o aplicativo Bispentis, que eu ensino passo a passo a usar cada... Nossa, eu dei uma enrolada aqui, hein? Eu ensino passo a passo você usar cada função de lá, além do mais, tem vários bônus. Tem tutoriais de desenho, tem pincéis exclusivos, tem materiais que eu forneço lá para vocês e tô sempre colocando novas coisas. Então é um bônus ilimitado que eu sempre tô inventando coisas para colocar lá para vocês. E aí, gente, inclusive, esses desenhos que vocês estão vendo ultimamente eu fazendo, eu estou disponibilizando também para vocês lá numa pasta de desenhos para pintar, desenhos para colorir. E lá eu vou colocando os desenhos à medida que eu vou fazendo. Esse aqui da Ania, eu comecei enfatizando a parte do contorno do olho com o pincel caneta digital, que é o primeiro pincel que tem lá no Ibis Pentis. Eu gosto de fazer isso porque o acabamento desse desenho não tá 100%, e aí eu achei que ficaria interessante. Quando eu comecei a fazer, eu pensei em fazer um olho mais brilhoso, com mais efeitos, digamos assim. Só que aí acabou que eu fui mudando os planos à medida que eu fui fazendo. Tudo começou com essa parte do delineado, essa parte de contorno do olho, que eu decidi fazer por cima da linha. E aí depois que eu fiz por cima da linha, eu não consegui desfazer. Então todo o restante eu decidi também fazer por cima da linha. E aí acabou que o olho foi para uma outra vertente, porque eu quis cobrir as linhas. E aí quando eu vi, já tava numa outra vibe. Mas aí eu comecei fazendo a base branca. Depois eu venho com o contorno preto. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô vendo exatamente o que eu tô fazendo pra tá falando pra vocês, tá? E aí, na parte do contorno do olho, eu coloquei um verde escuro. Então, o olho da Ania foi todo trabalhado em tons de verde. Mas foi caminhando. Então, eu comecei por baixo da linha, né? Então, e depois eu fui acrescentando essas camadas que foi indo me incomodando. Uma coisa muito comum que eu costumo fazer, que pra mim fez muita diferença, foi fazer cada parte do olho junto. Então, eu tô fazendo o contorno do olho com verde, eu faço o outro, por dois motivos. Primeiro, que você vai fazendo e aí você acaba o olho tudo de uma única vez. Outra também que é muito importante é que você não corre o risco de se perder. Já aconteceu de eu fazer um olho sensacional e aí quando eu fui ver eu não sabia fazer o outro olho. E aí é muito ruim. Então você já pega a vibe de um, já vai fazer ele completando o outro. Se você faz os dois, tem menos dois, fica igual os dois. Se você corrigir um, você já corrige o outro. É melhor, viu? Do que você fazer totalmente um olho para depois fazer outro olho. Não combina muito, não dá certo. Uma hora dá ruim. Depois disso eu venho com esse outro tom de verde, que é um verde mais claro, pra fazer a parte do restante do olho dela. Tava muito bonito desse jeito. Eu acho que dava pra ter permanecido com a line art, sem precisar tirar a line art, mas é aquela coisa, a gente cisma. E cismou, acabou. Então é assim, você vai colorir, você não tá se incomodando com a linha do desenho, tá tudo certo, você pinta, tudo bonitinho, mas se você encanar com o negócio, vai lá e faz do jeito que você quer. Tanto porque você vai ter uma nova experiência, quanto pode ficar melhor, enfim. Outra coisa que eu fiz também foi a metade de cima do olho um pouco mais escura, então com esse verde eu esfumei. E na parte de baixo eu fiz um ponto de luz com um verde bem mais claro, quase um verde neon que eu também esfumei. Deu um degradê muito legal. E, gente, era pro olho ter ficado desse jeito, mas aí não ficou. Eu fui e coloquei na camada de cima, ou seja, acima do desenho, e comecei a fazer os pontos de luz, né, de brilho do olho. Esses pontos de luz ficaram muito legal, mas uma vez que eu fiz esse ponto de luz, parece que ele enfatizou muito as linhas. E quando ele enfatizou as linhas, não tinha muito que eu pudesse fazer, a não ser cobrir essas linhas. E aí eu venho com cinza, e aí eu trouxe um tom de cinza ao redor, esfumei para dar profundidade no olho, e aí ele deu um efeito a mais, não ficou aquele olho reto, chapado, branco, não. Então ele já deu uma nuance maior. Quando ele deu essa nuance maior, eu comecei a querer consertar o restante. Então eu vim com um tom de verde que eu peguei no conta-gotas ali, coloquei embaixo do branco, mais acima da linha,
E aí eu comecei a contornar. Eu peguei o pincel pequeno, porque tinha muita coisa ali que se pegasse ia cobrir, até porque eu fiz acima de todas as camadas. Então eu tive que tomar um pouco desse cuidado e ir refazendo tudo passo a passo. Depois disso eu venho e esfumei. Depois disso eu venho com a parte do verde mais escura aqui do contorno do olho. E esse aqui foi a parte que eu acho que mais foi fácil de se fazer. Mas eu também peguei um pincel fino, ele tá em 5.1 o tamanho desse pincel, porque eu preciso pintar e tomar cuidado, porque como tá acima de tudo, ele vai passar por cima de tudo, então tem que tomar todo esse cuidado. Fiz de um lado, deu certo, aí eu vim pro outro lado. Com aquele mesmo esquema que eu falei pra vocês, pintando e tomando cuidado. Parece que cobrindo ficou um efeito legal. Ele ficou diferente, mas ficou um efeito legal. Eu acho que eu poderia ter colocado mais brilho, sabe? Tipo, eu poderia ter ido lá pro fundo da lista dos pincéis que tem no Ibis Paint. Tem uns pincéis que é glitter, que é estrela, que dá pra fazer um efeito muito legal. E talvez seja isso que eu senti falta. Pode ser, eu arrisco dizer. Mas aí, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu fiz de um lado, depois fiz do outro. Mesmo fazendo camadas acima, à medida que tipo, eu cobria a parte verde escura, eu criava uma camada e colocava por baixo. Assim eu tinha liberdade de colorir sem correr o risco de passar por cima, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com uma transição. E para fazer a transição, eu venho com o pincel aerógrafo. É um pincel gratuito que tem no Ibis Paint. Se eu não me engano, você nem precisa assistir propaganda, que ele realmente já é liberado pelo Ibis Paint X. E eu gosto de usar esse pincel para fazer a transição. A transição ela não ficou tão perfeita, tão encaixadinha, porque como estava sendo feito um por cima do outro, eu tinha que tomar esse cuidado, sabe? Mas mesmo assim eu acho que o resultado ficou bem legal. E o pincel aerógrafo, para mim, é um pincel muito bom para esfumar. Você tem, eu acho que 5 tipos de aerógrafos diferentes. E cada um desses aerógrafos são mais fortes e outros mais suaves. Então, dependendo do resultado que você quer, dá pra você brincar bastante com esse pincel. Aí, outra coisa que eu fiz foi pegar o pincel caneta de tinta, caneta digital, e aí vim fazendo um contorno. Ele precisava de um contorno. O acabamento dele não estava 100%, estava me incomodando. E a ideia que eu tive para conseguir consertar essa parte de contorno foi justamente... com um contorno mal acabado, foi fazer um contorno manual para apagar um pouco das falhas que ficou. Deu certo? Deu certo. Ficou um olho mais bonito, ficou um olho mais bonito. Depois disso eu ainda venho com o pincel abaixo, fui tirando aqueles detalhes de linha que tava por baixo ali do olho para ficar mais uniforme, mais juntinho, mais certinho. E aí eu fiz isso e esfumei, e aí esse aqui foi o resultado do olho da Ania. Ele ficou um olho bem reto, bem sem profundidade, principalmente na parte de dentro do olho, mas eu acho que foi por conta disso, desse acabamento improvisado que eu fiz por cima, mas eu gostei muito do resultado. Depois disso a gente vai finalizar, que vai ser a parte do corpo dela, né, que são os detalhes, apetrechos que ela tá usando, e também o fundo que eu tô decidindo se eu vou colocar com ou sem contorno, que vai ser no próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.